No Homem-Aranha dos quadrinhos, o traje é feito de spandex, literalmente. Um tecido comum que você consegue comprar em qualquer loja de roupas. E mesmo assim, ele consegue bloquear facadas, absorver quedas de edifícios, resistir a explosões de energia cósmica. Agora, no MCU, o Homem-Aranha usa um traje de nanotecnologia avançada, Vibranium, tecnologia do Pantera Negra, inteligência artificial integrada. E você sabe qual dos dois fica mais danificado em uma luta real? Hoje você vai entender um detalhe sobre a transição dos quadrinhos para o MCU, que muda completamente como você enxerga os trajes de super-heróis. Quando o MCU foi criado, um dos principais compromissos foi tornar as coisas realistas, criar tecnologia que fizesse sentido, materiais que fossem explicáveis pela ciência real. E aqui está a ironia brutal. Esse empurrão por realismo tecnológico efetivamente criou trajes que são significativamente mais frágeis que seus equivalentes em quadrinhos. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir que os escritores do MCU acidentalmente provaram que o spandex mágico dos quadrinhos tá na verdade mais bem pensado que toda a nanotecnologia do universo. E você vai ver que existe uma cena específica do MCU que literalmente desmente toda a lógica técnica que Marvel passou anos construindo. O paradoxo da durabilidade nos quadrinhos. Vamos começar entendendo por que o spandex dos quadrinhos faz mais sentido que parece. Nos quadrinhos, os trajes são deliberadamente apresentados como tendo propriedades quase mágicas. O spandex do Homem-Aranha não é só um tecido. É um tecido que está literalmente infundido com a energia de quem o veste. Alguns quadrinhos sugerem que o traje está conectado ao fator de cicatrização do Wolverine. Outros dizem que o escudo do Capitão América está absorvendo vibrações em escala subatômica. Mas aqui está a coisa. Os quadrinhos nunca tentam te convencer que isso é realista. Eles dizem claramente, isso é ficção, e isso não faz sentido. Suspenda a descrença. E porque os leitores fazem isso deliberadamente, os escritores conseguem explorar o que realmente importa. A capacidade do traje de contar a história, de proteger o herói, de ser um símbolo. O traje do Homem-Aranha nos quadrinhos está sempre inteiro porque a narrativa precisa que ele esteja. Quando Peter Parker sai de uma luta, seu traje se regenera magicamente entre um painel e o próximo. Ninguém questiona, ninguém quer. O compromisso com o realismo e o preço. Agora vamos explorar como o MCU abordou isso diferente. O MCU decidiu que todos os trajes precisam ter explicações técnicas plausíveis. O traje do Homem-Aranha precisa de baterias que drena, precisa de manutenção, pode sofrer danos quando bate em coisas realmente fortes. Vibranium é praticamente indestrutível. Nanotech consegue se reparar. Inteligência artificial consegue optimizar defesa em tempo real. Soa muito mais bem pensado que spandex mágico, certo? Exceto que não. Porque quando você introduz limitações técnicas reais, você introduz pontos fracos reais. No filme Capitão América, Civil War, Tony Stark passa a guerra inteira com o traje, tendo que se reparar, recuperar poder, melhorar defesa. Mesmo com tecnologia de ponta, ele está constantemente perdendo eficácia durante o combate. No filme Homem-Aranha, Homecoming, Peter perde a maior parte das capacidades do traje na metade do filme quando Tony o desativa remotamente. De repente, Peter volta ao spandex básico e, misteriosamente, funciona de forma igual de bem. Isso não é uma falha dos filmes, é uma revelação. A falha estrutural do realismo técnico. Aqui está o ponto que ninguém realmente levanta. Quando você escolhe fazer um traje tecnológico, você está automaticamente criando uma complexidade que se torna frágil. Nanotech precisa de poder. Se a bateria esvazia, o traje colapsa. Vibranium é indestrível, mas está constantemente sendo atacado, constantemente precisando de reparo. Sistemas de IA podem ser hackeados. Nos quadrinhos, o único requisito é o escritor quer que funcione agora. Sem computadores, sem baterias, sem wireframes de engenharia que podem ser explorados. Vegeta em Ultra Ego num anime shonen é mais frágil que parece, porque o conceito é fisicamente simples e direto. Mas o Homem-Aranha no MCU com seu traje de nanotecnologia, aquilo é um computador portável que também precisa bloquear pancadas. Em determinadas histórias dos quadrinhos, o Homem-Aranha recebe dano catastrófico e seu traje se regenera porque a história precisa. Fim. No MCU, o Homem-Aranha recebe dano catastrófico e a gente vê o traje literalmente derretendo, enquanto a inteligência artificial tenta calcular uma solução que nunca vai funcionar. Qual é mais durável de verdade? Claramente o dos quadrinhos. Mas aqui está o detalhe, que fecha completamente esse argumento. Existe uma cena específica do MCU que literalmente desmente toda a lógica por trás dessa transição para realismo tecnológico. Em Capitão América, The Winter Soldier, existe uma cena onde o Capitão América luta contra o Bucky sem o escudo. Bucky está usando armadura tecnológica avançada, braço de metal, equipamento militar de ponta. Capitão América está usando um uniforme básico. Podia ser tudo bem quadrinho, honestamente. E Capitão América vence. Não porque é mais forte fisicamente, mas porque seu equipamento não o limita. Seu uniforme não demanda poder.
não demanda manutenção. Isso é uma cena que literalmente prova que simplicidade é mais durável que complexidade. Mas o MCU não aprendeu com isso, continuou adicionando tecnologia, continuou complicando. E agora temos Homem-Aranha com inteligência artificial integrada, Capitão América com um escudo feito de um metal que está constantemente sendo roubado e perdido, Vingadores com armaduras que precisam de tempo de carregamento. Os quadrinhos com spandex sempre funcionam, sempre se regeneram, sempre estão prontos para a próxima luta. A transição como erro de design narrativo. Agora vamos explorar o que isso realmente significa. A decisão do MCU de fazer os trajes mais realistas e tecnológicos é, na verdade, uma decisão que torna os heróis menos duráveis narrativamente. Porque durabilidade não é sobre o material, é sobre quantas vezes você consegue falhar antes de falhar completamente. O Homem-Aranha dos quadrinhos consegue falhar centenas de vezes. Seu traje fica destruído, tá tudo bem. Próximo painel ele tá bom. O Homem-Aranha do MCU falha uma vez com energia crítica e tá batalhando pelo resto do filme com potência limitada. Isso não é realista, isso é limitante. Em determinadas histórias dos quadrinhos, Capitão América perde o escudo, sem problema. Ele continua lutando, recupera o escudo depois. O uniforme dele é suficiente. No MCU, Capitão América perde o escudo e é imediatamente vulnerável porque o uniforme dele não foi desenhado para ser durável sem ele. A ironia é brutal. O compromisso por realismo criou equipamento que é menos realista de verdade, porque na realidade, equipamento durável é simples. Equipamento complexo falha constantemente. Quando você finalmente entende tudo isso, você percebe que os quadrinhos estavam certos desde o começo. Spandex mágico que se regenera magicamente entre cenas não é uma falha narrativa, é uma característica. É uma escolha consciente de priorizar história sobre realismo técnico. E funciona, porque heróis podem falhar, podem ser danificados, mas o equipamento nunca tá tão danificado que não consegue contar a história. O MCU fez o oposto, escolheu realismo técnico. E agora, seus heróis estão constantemente limitados por baterias, por dano crítico, por necessidade de reparo. Capitão América nos quadrinhos consegue lutar indefinidamente enquanto tiver uniforme. Capitão América no MCU tá constantemente preocupado se o escudo vai ficar com ele. Qual é mais durável? Qual consegue contar história melhor? Qual permite que o herói realmente seja heróico? Os quadrinhos. Sempre os quadrinhos. Da próxima vez que você ver um herói do MCU perdendo potência, ou ficando sem bateria, ou precisando de reparos críticos, repare em como isso torna a cena menos épica. Repare em como adiciona uma camada de fragilidade que os quadrinhos nunca tinham. Se você nunca tinha parado para pensar que o realismo técnico do MCU efetivamente criou heróis menos durável que os quadrinhos, deixa o like porque esse tipo de análise de design narrativo é rara mesmo. Qual é a sua opinião? Você acha que o MCU deveria ter mantido a simplicidade dos trajes dos quadrinhos? Ou você acha que o realismo técnico torna os heróis mais interessantes mesmo se mais frágeis? Me conta nos comentários, porque esse é um debate genuinamente válido. Se inscreve no canal porque a gente traz mais análises que exploram como adaptações mudam narrativa em formas que a maioria não percebe.